Boa tarde, meus amigos. Vamos dar continuidade a mais um dia de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Iniciemos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós do teu reino, seja feita a tua vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, meu Pai, assim como nós também vamos perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixe cair em tentações e livrai-nos, ó Pai, de todo o mal. Que assim seja com a graça de Deus. Hoje, meus amigos, nós vamos dar continuidade ao capítulo 24, cujo título é Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Hoje, nós continuaremos no item 13, cujo título tem muito a ver com os dias atuais pelos quais estamos passando. Coragem da fé. Hoje, meus amigos, esta gravação está sendo feita num sábado, onde aqui em nosso município começou o lockdown. Todos devemos ficar em casa, nos aquietar as almas, o espírito, manter a coragem e a fé em Deus, para que consigamos passar por esse momento de prova, expiação, para que o mundo se torne um mundo de regeneração, né? Nós estamos aí em meio à pandemia, que já tem mais de um ano, e que estamos sendo testados por nós mesmos para vermos até onde vai a nossa resiliência, a nossa resignação, a nossa empatia com o próximo, conosco mesmo, a nossa emanação de amor, vibração de luz, e pedindo a Deus para que os que governam e cuidam do nosso planeta e aqui do nosso Brasil tenham discernimento para tomarem boas resoluções em favor de todos, em favor dos seres humanos, em favor de que a ciência vença, conseguindo muitas vacinas para todos, e também de que o trabalho dignificante da pessoa humana possa logo ser restabelecido, né? Porque a partir desse dia de hoje nós temos aí 9 dias, onde muitos estão desesperados por causa disso. Portanto, tenhamos coragem da fé, a fé e a confiança em dias melhores. Se Deus assim o quiser, e Ele há de querer, façamos nós a nossa parte, né? Então vamos à leitura do Evangelho? Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32 e 33. Item 14. Se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier em sua glória e na de seu Pai e de seus santos anjos. Lucas 9, 26. Vamos ver até aqui o que podemos entender desse pedacinho? Olha, todo aquele que entender os ensinamentos de Jesus
e o colocar em prática, será reconhecido por Ele. Ele, Jesus, o apresentará a seu Pai. Olha, nós temos assim também: ninguém chegará à casa do Pai se não for por mim. Não é isso que Jesus disse numa outra passagem? Ou seja, se não conseguirmos assimilar os ensinamentos de Jesus, não conseguiremos evoluir. Assimilar não é decorar, não é eu saber o que está aqui nesse evangelho que eu acabei de ler um trechinho, decore salteado, dizer a vocês assim: quem foi o profeta que disse, que escreveu, em que versículo está. Assimilar é pôr em prática. Não é decorar a letra, saber decor. Saber o verbo, mas não na ação. Assimilar é pôr em prática. Por isso Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui na Terra, nós estamos em aprendizado, mais ou menos limpando aquilo que sujamos, né? Podemos assim dizer, quando estivemos aqui antes, para poder voltarmos melhorados para a verdadeira vida, para a espiritual, né? A vida espiritual. Então, nós temos que aprender os ensinamentos e praticar os ensinamentos. Não é saber decor, saber e praticar. Amai ao próximo como a ti mesmo, ou seja, faça ao próximo o que gostaria que a ti fosse feito. Essa prática desses ensinamentos, mas para quê? Né? Vocês estão perguntando, para quê? Porque quando voltarmos novamente à Terra, para que possamos estar em outro nível, em outro ciclo, aprendendo novas lições, né? Não é para isso? Para que a gente se melhore sempre, para que a gente progrida, para que a gente consiga ser hoje, amanhã do que eu fui ontem. E amanhã, melhor do que eu estou sendo hoje. Mas melhor em quê? Em títulos, em diplomas? Não. É a melhora moral, é a ética, é o como cuidar do outro, é como tratar os seres que Deus criou, sejam eles quais forem, do reino animal, mineral, hominal. O planeta está passando por uma crise. Está, mas nós temos que ter essa coragem e essa fé para conseguirmos colocar em prática o que estamos aprendendo, né? Vamos ler mais um pouquinho. A coragem de manifestar opinião própria sempre foi estimada entre os homens, pois há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de todos. Bom, é um trechinho tão pequenininho, tão simples, mas está nos dizendo que precisamos ter coragem de manifestar a opinião própria. Sempre foi isso estimado pelos homens, ou seja, é preciso ter coragem, ter fé verdadeira para pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes iremos remar contra a correnteza, né? Por exemplo, ser honesto é o normal, é o esperado por qualquer cidadão de bem, mas por vezes isto é visto pelos menos evoluídos moralmente
como vergonhoso. Quantas vezes a gente não vê isso? Chega a passar na TV. Ai, fulano encontrou uma carteira com um documento com tal valor e foi e entregou para a pessoa. É o normal, tem lá o nome de quem é, vamos entregar. Não é meu, eu não fiz nada para merecer. Mas muitos irão dizer o quê? Credo, por que você fez isso? Isso te ajudaria tanto. Às vezes, até pessoas que não precisam do valor, mas falam, perdeu, tá perdido. Quem achou é o dono agora. Quantas e quantas vezes? Então, são nas coisinhas simples que a gente precisa prestar atenção. Por isso que diz, colocar o ensinamento de Jesus, muitas vezes, é como se estivesse remando contra a correnteza. Mas por isso mesmo nós temos que fazer esse remar contra a correnteza que está aí tão viciada em fazer o que não é correto. Para que, de tanto ver, acabem aprendendo, né? Acabem por colocar em prática também. Ser ético. Muitas vezes é visto como a pessoa é um extraterrestre. Ele não é mais visto como uma pessoa normal. A pessoa ética, ela é anormal, porque está fora dos padrões. É como se a sociedade tivesse invertido e tão aos poucos, tão silenciosamente, que se nós não pararmos para pensar nisso, vamos achar, nossa, eu estou errada mesmo, né? Estou fazendo isso, mas não é isso que todo mundo faz. Por isso que se diz ali no início, a importância de se praticar os ensinamentos, porque se nós estamos aprendendo, nós devemos colocar em prática, e isso servirá de exemplo. Mas pode alguém que é ético ser visto como um extraterrestre? Claro que não. São aqueles que, já foi dito também no Evangelho, sepulcros caiados, por fora tudo lindo e por dentro como será? Como será? Não é isso? Quando eu estive pesquisando sobre este capítulo, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, eu andei pesquisando para saber um pouquinho da época, assistindo alguns vídeos, fazendo algumas outras leituras, e eu vi um exemplo que eu vou citá-lo, mas não para que tenha um intuito de julgamento, porque a gente já sabe que aquele que não está evoluído moralmente ainda pratica como se fosse normal coisas que para nós são aberrações. Mas é para a gente saber o que é ética, o que é honroso e o que é se aproveitar de certas situações. Por exemplo, na época que houve o tsunami lá na Tailândia, muitas pessoas de vários países correram para oferecer ajuda. Ótimo, maravilhoso! É isso que se faz um filho de Deus sabendo que todos são irmãos. Mas depois que se passou aquilo, foi noticiado que muitos dos que lá estiveram com pretexto de praticar a ajuda, a caridade, o amor ao próximo, estavam lá para escravizar algumas crianças que se perderam dos pais, que morreram os pais, para prostituí-las. Isso é ético? Jamais. Por quê? Porque essas pessoas que chegaram a fazer isso são nossos irmãos, são merecedores de oração para que Deus tenha piedade, porque nós já sabemos que céu e inferno está na consciência de cada um. E há de chegar um tempo em que cada um terá acesso à consciência do bem e irá ele próprio se penalizar pelo que praticou. Aproveitar-se de uma desgraça
para praticar um mal tão grande quanto ou maior ainda. Aí nós temos outro exemplo. No Japão, em 2009, teve um terremoto. Aí também foi noticiado que 95% dos objetos que foram achados nos escombros foram levados aos órgãos oficiais. E esses 95% desses objetos chegaram de volta aos seus donos. Que é isso? Isso é a demonstração de como existia por ali, passaram por ali pessoas com um desenvolvimento maior, desenvolvimento moral. Por quê? Porque a ética dá para definir assim, é onde cada um mostra o que traz dentro de si. Ética é a honestidade. É aquilo que a Silvia faz. Silvia Helena, que sou eu. O que eu faço quando eu não estou na casa espírita, quando eu não estou sendo vista por ninguém. Isso é um exemplo de como você é realmente, o que você é. Uma coisa é fazer uma coisa para que o outro veja. Outra coisa é fazer porque aquilo está intrínseco em você. Então, nós podemos aproveitar essa palestra de hoje, quando ela acabar, e fazer um exame de consciência. Como eu sou, né? E pensar um pouquinho em quais pontos nós podemos ajudar a colaborar. Naqueles centavos a mais que o moço do caixa me deu, quem vai pagar? Ele vai repor. Tudo isso é questão de honestidade. Pode ser centavos, assim como milhões. Em tudo a gente pode mostrar o que realmente a gente é. Continuando. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e da importância do resultado. É aquele que é honesto, é ético, mesmo quando ninguém vê, né? Como no exemplo citado aí do Japão. Independente de estar ao lado de alguém, ele vai fazer o melhor como pessoa, a si e ao próximo. Há sempre fraqueza em recuar diante das dificuldades e defender sua opinião, e de renegá-la, mas há casos em que isto equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus destaca essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, ele o reconhecerá diante do Pai que estás nos céus. Em outras palavras, aquele que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim a vantagem de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes acarrete prejuízo neste mundo, ao passo que, ao colocar a verdade acima de seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo seu futuro e o dos outros. Olha, então aqui ele nos mostra que aquele que não se importa de ser chamado de tolo por seguir os ensinamentos de Jesus, que não se importa que os outros digam assim: ah, mas nosso país todo mundo é assim mesmo, tem que ser assim, e ele continua ali firme e forte, só fazendo ao outro que gostaria que assim fosse feito. Esse sim está ali praticando o aprendizado de Jesus. O que ele deixou, faça ao próximo
o que gostaria que a ti fosse feito. Continuemos a leitura. Assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina é o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. É a eles, portanto, que também se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Bem, aqui ele nos fala dos adeptos do Espiritismo. Por quê? Porque estamos aprendendo que devemos fazer o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. A aplicação do Evangelho. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se amar como filho de Deus que é. Como filho de Deus que somos. Não nos abatermos diante das dificuldades, termos consciência de que, com as dificuldades, nós estaremos nos lapidando, estaremos aprendendo, né? E de que vamos levar a vida espiritual o que aqui semearmos. Isso a nós que somos os adeptos do Espiritismo, que estamos aprendendo através do Evangelho de Cristo decodificado por Kardec, nós já sabemos que temos que carregar essa cruz. Temos que carregar, sermos firmes, sermos fortes e termos essa coragem da fé em continuarmos nos dias atuais, apesar de todas as dificuldades, levantarmos, respirarmos, conversarmos com Deus, agradecermos de termos acordado, de estarmos vivos, saudáveis e seguir avante fazendo o melhor possível. É isso que Jesus espera de nós. Que saibamos passar por esse momento com o coração em prece e com a confiança de que Deus não abandona ninguém. E se Ele sabe até da folha que vai cair, quanto mais do que está acontecendo com seus filhos. Meus amigos, boa semana a todos vocês. Que Deus esteja conosco nesse caminhar, nessa trajetória rumo ao mundo de regeneração, como diz o livro de Divaldo Franco. Sigamos em paz com a confiança em Deus. Até breve. Mais uma vez, boa tarde. Que Deus possa estar junto a cada um, onde cada um estiver, inspirando para que consigamos compreender a vida nos seus desafios, na sua beleza, de nos ensinar, de nos auxiliar a progredir. Nós vamos ver hoje, do Anuário Espírita de 2007, uma mensagem de Joana de Ângeles e depois uma oração. Essa mensagem de Joana de Ângeles vem finalizar ali, nos auxiliar um pouquinho mais sobre o tema da transição, já que no último capítulo da Gênese que vimos, falou sobre a questão dos sinais dos tempos, Vamos lá ver o que Joana de Ângeles nos diz com relação a isso também. O nome da mensagem é A Grande Transição. Ela diz: opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido
experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Isto porque os espíritos que a habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados que a impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e felicidade. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Caso se oponham às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre raças atrasadas, tendo ensejo de ser úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia. Concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda estarão chegando a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios divinos. Da mesma forma, missionários de amor e de caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária carnal para tornar esta fase de luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignificantes que estimulem ao avanço e à felicidade. Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta como resultado da lei de destruição, geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono que derruba as folhagens das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberantes com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis. A loucura, decorrente do materialismo dos indivíduos, atira-os nos abismos da violência e da insensatez, ampliando o campo do desespero que se alarga em todas as direções. Esfacelam-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições, as oficinas de trabalho convertem-se em áreas de competição desleal, as ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão os sentimentos de solidariedade, de respeito, de amor e de caridade. A turbulência vence a paz, o conflito domina o amor, a luta desigual substitui a fraternidade. Mas estas ocorrências são apenas o começo da grande transição. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona plenitude. Há em toda parte uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante.
A rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer que não lhe chega de maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se avolumam em desaires contínuos. É inevitável a colheita da sementeira por aquele que a fez, tornando-se rico de grãos abençoados ou de espículos venenosos. Como as leis da vida não podem ser derrogadas, toda objeção que se lhe faz converte-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Da mesma forma, como o progresso é inevitável, o que não seja conquistado através do dever, sê-lo-á pelos impositivos estruturais de que o mesmo se constituiu. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas, nas quais estão instalados os hábitos. Esses, de natureza perniciosa, devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem o domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e atos dignos. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilizem, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Dispondo de ferramentas morais do enobrecimento, torna-se cooperador eficiente em razão de trabalhar junto ao seu próximo pela mudança de convicção em torno dos objetivos existenciais, ao tempo em que se transforma num exemplo de alegria e de felicidade para todos. O bem fascina todos aqueles que o observam e atrai todos quantos se encontram distantes da sua ação, o mesmo ocorrendo com a alegria e a saúde. São eles que proporcionam o maior contágio de que se tem notícia e não as manifestações aberrantes e afligentes que parecem arrastar as multidões. Como escasseiam os exemplos de júbilo, multiplicam-se os de desespero, logo ultrapassados pelos programas de sensibilização emocional para a plenitude. A grande transição prossegue e, porque se faz necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida que se manifestará em outra dimensão. A vida sempre responde conforme as indagações morais que lhe são dirigidas. As aguardadas mudanças que se vêm operando trazem uma não valorizada contribuição, que é a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. Enquanto vicege o mal no mundo, o ser humano torna-se-lhe a vítima preferida, em face do egoísmo em que se estorcega, apenas por eleição especial. A dor momentânea que o fere convida-o, por outro lado, à observância das necessidades imperiosas de seguir a correnteza do amor no rumo do oceano da paz. Logo passado o período de aflição, chegará o da harmonia. Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade, de ternura, de abnegação e de irrestrita
confiança em Deus. Esta página de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, foi realizada no dia 30 de julho de 2006, no Rio de Janeiro. Vejam vocês que Joana de Ângeles vem corroborar, vem completar a mensagem ali que vimos no próprio livro A Gênese de Kardec, quando fala dos sinais dos tempos e a nova geração. Lembremos de participar dessa transição ativamente. Nada de nos colocarmos ali amedrontados, insensíveis até aos acontecimentos. Não. Vamos buscar a lucidez, estar atento a tudo que ocorre conosco, com o próximo, mas buscar corajosamente reconhecer que precisamos, cada qual, melhorar as questões morais íntimas que temos, nos inclinar ao bem, observando, vigiando ali pensamentos, palavras e ações, lembrando dos ensinamentos do Cristo, para que possamos então participar ativamente, contribuir ativamente com esse tempo de transição. Então, se ocorrer alguma coisa diretamente conosco, de prova que venha, que é natural, ainda no mundo de expiações e provas que estamos, Então que possamos ter a coragem de acolher a prova e buscar recursos em Cristo para nos reerguer, para passar pela dor, não só sentindo a dor, mas tirando todo o aprendizado possível que essa dor pode nos oferecer. Há um capítulo no Evangelho, capítulo 9, item 7, que fala sobre a paciência e começa dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, é muito importante que estejamos buscando lucidez nesse momento e tentando fazer o melhor que nos cabe a cada segundo, a cada momento. Lembrar ali dos ensinamentos do Cristo. Agora vem uma oração à pátria brasileira, dada por Marechal Deodoro da Fonseca. Ele diz a nós: Pátria brasileira, abençoada pela fulgurante luz das estrelas do Cruzeiro do Sul, estás programada pelo Senhor da vida para que sejas, em futuro não distante, o centro de irradiação do Evangelho restaurado. Enquanto a humanidade sofre a noite terrível que se abate sobre a terra, e tu experimentas, solo verdejante, a sombra dominadora do descalabro moral dos homens, na consciência cósmica que te gerou, estão definidos os desafios e rumos para que logres as tuas conquistas em futuro próximo. Dormem nas montanhas em que te apoias e na intimidade das águas do Oceano do Atlântico, que te banha de norte a sul, tesouros inimagináveis que te destacarão mais tarde no concerto econômico das grandes nações. Embora a conspiração deste momento contra as tuas matas grandiosas, sobreviverás às ambições desconcertantes de madeireiros, pecuaristas e agricultores desalmados, e dos conciliábulos nefandos que lutam pela destruição da tua Amazônia, que permanecerá como o último pulmão da terra, sustentando a sociedade que hoje se encontra sem rumo. Padeces, na conjuntura atual, a sistemática desagregação dos valores ético-morais, políticos e emocionais,
os mesmos que abalam o mundo, mas esses transitórios violadores do dever passarão, enquanto persistirá a tua destinação histórica, pátria do porvir. Conseguiste libertar-te da mancha cruel da escravidão em etapas contínuas, que culminaram no gesto audaz da tua filha, que não teve pejo de, na ausência do pai, pôr fim ao abuso da exploração impiedosa do negro, também teu filho, no eito terrível e hediondo da perversidade. Logo depois, já livre do jugo da pátria-mãe que te humilhava, pondo-te em subalterna situação, aspiraste por voos mais altos, que um dia se transformaram em liberdades democráticas que sorriam para ti, e o teu pavilhão verde, azul e amarelo tremulou numa república que, a partir de então, podia compartilhar do banquete internacional realizado pelos povos livres da terra. É certo que ainda estertoras neste momento de desafios, quando a cultura cambaleia, a ética desfalece, a moral se perverte e os direitos humanos esquecidos são postos à margem pelos dominadores ignorantes de um dia. Tu, porém, sobreviverás a toda essa desdita, Brasil. Compreende neste momento a desenfreada manobra dos manipuladores de opinião pública e a daqueles que te dilapidaram os valores, transferindo-os para os paraísos fiscais da ignomínia e da insensatez, porque esse hediondo crime contra a tua economia e os milhões de vidas será de duração efêmera. Eles morrerão, deixando tudo em contas secretas e em aplicações que jamais se utilizarão. Enquanto isso, gemem no teu solo os filhos da miséria, ocultos nos escombros do abandono. As tuas vielas, ruas e avenidas, nos pequenos burgos do interior, nas metrópoles, vêm e sofrem inermes a desenfreada correria da violência que se atrela ao selvagem potro da morte, dizimando vidas taladas em pleno alvorecer. Paga, porém, em paciência e compaixão, o preço da tua destinação histórica, na tua condição de futura pátria da paz e do Evangelho de Jesus. Isto passará, e logo depois da noite sombria, uma aurora de esperanças irá colocar-te no lugar que te está reservado, quando poderás oferecer lições de misericórdia e de solidariedade ao mundo que não perdoa. Tu, que te apresentas em forma de um grande coração, simbolizando a afabilidade e a doçura. Oro por ti, Brasil, e por vós, brasileiras e brasileiros, na condição de filhos que também sou, na condição de filho que também sou, da terra bem iluminada pela constelação do Cruzeiro do Sul. Essa mensagem psicofônica foi recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, na sessão da noite de 16 de novembro de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, na Bahia. Que possamos então, cristãos acima de tudo e brasileiros, nos alinhar e sintonizar com Ismael, esse espírito protetor do nosso país, e que possamos colaborar então, mais uma vez, reiterando a necessidade de estarmos lúcidos nesse instante, pedindo a Deus que nos dê forças para que as nossas ações sejam dignas nesse planeta, nesse país. Agradecendo a Deus acima de tudo pela oportunidade da vida e de aprendizado que nos coloca à frente a cada dia.
Pedimos por todos aqueles irmãos em provas nesse momento maiores do que as nossas, em leitos de hospitais, com filhos ou com familiares, adoecidos, desequilibrados. Que possamos então vibrar por todos esses irmãos encarnados ou desencarnados que necessitam mais do que nós nesse instante e que possamos ir um pouco além da prece, arregaçando as mangas, estendendo as mãos, dando ouvido àquele que precisa desabafar, falar, sem julgamento, oferecendo o pão que podemos oferecer, o suor que podemos dar na assistência a um a outro, e minimamente que possamos sempre lembrar de cada irmão em prova maior, realizando a prece, pedindo a Deus, a Jesus, para reerguer cada um. E agradecemos acima de tudo pela oportunidade da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como ela é feita no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos, Pai, a perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos sempre da prática e do pensamento de todo o mal. Uma boa tarde a todos, queridos irmãos, e até o próximo encontro.